Olá, vamos falar da Revolta da Chibata que ocorreu em 1910, entre 22 a 27 de novembro, composto por Iranilson Souza, Kevin Eduarda, Ramon Correia, Odilene Santos. A Marinha na época era chamada... A Marinha na época era uma constituição de elite e ela reproduzia a escravidão a bordo dos navios. Como era o tratamento dos marujos, eles eram submetidos a castigos corporais, entre eles as chibatadas. Eles eram amarrados e recebiam 25 a 30 chibatadas. E também eles eram postos em prisões, às vezes ficavam só com pão e água. A diferença entre os oficiais e marujos. A diferença entre os oficiais e marujos é porque os marujos eles não poderiam ter um cargo dos oficiais pelo fato deles serem negros. Até um cargo que o marujo poderia ter era ser líder da maruagem para governar só os negros. Aí tinha toda essa diferença de salário também. E os brancos poderiam ter todo tipo de regalias. A Revolução na Marinha Brasileira. Em 1910 se inicia um processo de revolução na Marinha Brasileira, quando o Brasil compra 2 navios da Inglaterra, que eram modernos, que cujam iam se chamar Eucoraçado de Minas Gerais e Eucoraçado da Bahia. E a Marinha Brasileira manda marujos e oficiais para saber manejar. A modernização dos navios britânicos era porque eles eram de excelente suporte, eram modernos na época e era bem mais fácil de ter um bom manuseio. Os castigos dentro da Marinha. Eles perceberam o tratamento dado na Marinha Britânica, que era bem diferente da brasileira. Eles tinham um salário muito baixo, uma alimentação de baixa qualidade e recebia punições corporais. Em abril, os navios chegam à capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. As pessoas corriam para ver a beleza dos encoraçados. Em 16 de novembro de 1910, um marujo chamado Marceline recebe 250 chibatadas, e isso faz que no dia seguinte, João Cândido Felisberto toma liderança para acabar com o fim do maus-trato na Marinha e ameaça bombardear a capital do Rio de Janeiro. Bom, só para ressaltar, porque Marcelino levou 250 chibatadas foi porque um oficial disse que ele entrou com 2 garrafas de cachaça dentro do encoraçado de Minas Gerais. Carta de João Cândido para Marechal Hermes da Fonseca. Então, ele fez uma carta para o Marechal Hermes da Fonseca no dia 22 a 27 de novembro para assinar a anistia. O Marechal assinou, mas ele enganou João Cândido e prendeu. João Cândido foi preso e interrogado às vésperas do Natal de 1910, levado para a fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, onde ficava a batalha naval. Em um calabouço onde só cabia 6 prisioneiros, dividiu a solitário com 17 companheiros. Ali os marujos ficaram por 3 dias, sem ter que comer ou beber, e debaixo de um sol escaldante, sob o pretexto de desinfetar a cela, imunda de fezes e urina. Os carcereiros jogaram a cal lá dentro. Apenas 2 dos 18 encarcerados sobreviveram: João Cândido e João Avelino Lira, de 26 anos. Os demais morreram de fome ou de asfixia. Traição de Hermes da Fonseca. A odisseia de João Cândido não terminou ali. Em abril de 1811, foi mandado para o Hospital Nacional dos Alienados, onde
permaneceu por 2 meses. Logo depois, o diretor da instituição, Juliano Moreira, atestou que logo João não tinha nada. Liberado, voltou à prisão, onde sobreviveu a uma tentativa de assassinato. 1 ano e meio depois, no dia 29 de novembro de 1912, foi levado ao julgamento. Apesar de absolvido das acusações, foi expulso da Marinha. Ato de heroísmo de João Cândido Felisberto. O ato de heroísmo dele foi que ele lutou para acabar a escravidão dentro da Marinha. Ele acabou sendo expulso, mas ele fez o nome dele. Só que quando ele foi expulso, ele se tornou pescador, ele recebia mesada do governador gaúcho. Então, ele foi um herói naquela época, mas ele foi esquecido. Ele só voltou a ser herói de novo quando ele faleceu em 1869. 1969. Ele morreu com 89 anos, mas ele fez a história da Marinha mudar, a Marinha brasileira. E é isso. Esse foi o nosso trabalho. Tchau. Você dormiu, tá tarde?